Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a divulgação do projeto e a introdução à descrição de cargos. Para isso, vamos iniciar com esse exemplo. Esse cartaz é sobre a reunião do dia 9? Eu recebi um e-mail sobre isso. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Jornais, revistas, televisão, rádio, todos eles vinculam anúncios todos os dias sobre algum produto ou sobre algum serviço que alguém queira vender para você. E eles conseguem vender isso de uma maneira muito eficiente. Agora, no nosso trabalho, acontece a mesma coisa. Ou seja, é necessário e é importante que nós façamos uma divulgação muito bem feita para que a gente consiga vender o nosso projeto como sendo alguma coisa boa, como sendo alguma coisa que vai trazer benefício tanto para o empregado quanto para a empresa, obviamente. Para que isso aconteça, é sempre importante que nós façamos uma escolha adequada de quais são os principais modelos que nós vamos nos utilizar para fazer uma divulgação adequada. Ninguém aqui é uma agência de publicidade ou uma agência de propaganda, mas venhamos e convenhamos, se você caprichar bem na sua divulgação, se você mostrar bem o seu produto, muito provavelmente você também vai vendê-lo com muito mais eficiência. Agora, se houver uma má divulgação, ou mesmo se houver uma inexistência dessa divulgação, muito provavelmente vai faltar comprometimento, vai faltar envolvimento das pessoas que são extremamente importantes e necessárias para esse projeto se dar bem, para você se dar bem neste projeto. Agora, as formas de divulgação são também importantes dentro do modelo de divulgação que você vai implementar dentro da sua empresa. Você pode fazer uma divulgação de N maneiras. Algumas das maneiras a gente fala agora. Você pode divulgar através de murais. Você coloca no mural da empresa as informações relativas ao que está acontecendo a partir de agora na empresa. Outro jeito de você fazer uma boa divulgação é utilizar a rede de computadores. Por exemplo, você pode usar pop-ups, ou banners, ou e-mails, ou mesmo trabalhar uma divulgação pela intranet. Pode também utilizar de meios como jornais internos, revistas e folhetos internos, folders. Também podemos fazer a divulgação do nosso plano de cargos e salários através de reuniões com as lideranças. Essas reuniões são extremamente importantes porque fazem com que os líderes se envolvam na divulgação propriamente dita e também façam o quê? Façam a multiplicação do que foi dito nessa reunião para os seus empregados, para o seu pessoal. De uma certa maneira, você também pode fazer uma outra reunião, agora um pouco maior. Uma reunião que envolva mais pessoas e que envolva principalmente a maioria dos empregados. Essa é uma divulgação que normalmente faz com que as pessoas possam, inclusive, fazer perguntas, elaborar questões e dúvidas que elas tenham com relação a essas questões. Obviamente, alguém tem que estar muito preparado para responder todas as questões. E uma das questões que aparece muito e que faz com que as pessoas tenham dúvidas é que, quando você diz a respeito de uma estrutura de cargos e salários, as pessoas normalmente relacionam a isso a corte de pessoal. Obviamente, você precisa deixar as pessoas muito tranquilas com relação a isso, porque senão haverá muitos boicotes. A outra questão fundamental no processo de divulgação é a linguagem e o público-alvo. Às vezes, a comunicação que chega para a pessoa nem sempre é entendida adequadamente. E isso é extremamente importante dentro do processo de divulgação. Comunicação é tudo aquilo que a outra pessoa entende, não é aquilo que você comunicou. Por quê? Porque dentro de um projeto que envolvam várias pessoas de vários níveis,
Às vezes, nem sempre, você consegue atingir com a sua linguagem ou com a sua comunicação um bom entendimento por parte das pessoas que estão sendo comunicadas. Na verdade, o que a gente está querendo dizer é que se você comunica e a comunicação não chega de uma maneira adequada, muito provavelmente você terá problemas. E que tipo de problemas pode acarretar em função de uma má divulgação ou de uma má comunicação? Você pode ter problemas de adesão. E problemas de adesão significa o seguinte: pessoas não vão querer participar de alguma coisa pela qual elas não estão entendendo exatamente qual é o objetivo. E numa empresa, venhamos e convenhamos, você tem gente de todos os níveis. Você tem gente de nível diretivo, de nível gerencial, você tem pessoas do nível operacional, do nível administrativo. E para cada uma dessas pessoas, a linguagem é fundamental para que elas entendam as questões relativas a cargos e salários. Por exemplo, existem termos técnicos que devem ser evitados no processo de comunicação. Por quê? Porque não faz parte do dia a dia dessas pessoas. E se não faz parte do dia a dia dessas pessoas, muito provavelmente vai passar desapercebido. E quando você pega uma revista, está lendo uma revista técnica científica, de medicina, por exemplo, você começa a ler a revista e, de repente, no meio da revista aparece um termo muito complicado, muito diferente, uma palavra extremamente nova para você. Você vai se interessar por aquela leitura? Muito provavelmente pela dificuldade daquela linguagem, você vai abandonar a leitura. Se uma divulgação não for muito adequada, ou se o rebuscar da linguagem estiver muito floreado ou muito técnico, muito provavelmente as pessoas que lá estão na empresa também não terão muito interesse em participar. Então, todo cuidado é pouco no processo de divulgação. Por quê? O processo de divulgação sempre vem acompanhado de um processo de comunicação, de linguagem. Linguagem é tudo. Linguagem é extremamente essencial no processo de comunicação. A outra pessoa do outro lado é que precisa entender exatamente do que está sendo tratado. A outra questão fundamental é relacionado ao público-alvo. No processo de divulgação, por exemplo, você pode muitas vezes fazer uma divulgação estabelecendo quais são os públicos-alvos. Por exemplo, e-mails. De repente, você não vai trabalhar com uma divulgação feita em e-mails, porque você descobre que nem 10% da sua empresa tem acesso a computador, ou mesmo tem uma conta de e-mail cadastrada. Então, se você resolver fazer uma divulgação somente baseada nesse meio de comunicação, que é o e-mail, muito provavelmente você vai ter dificuldade, porque a sua comunicação não vai chegar para todo mundo, só vai chegar para uma pequena parcela da empresa, o que não é adequado. Então, nesse caso, o que você pode fazer é estabelecer níveis diferentes de comunicação ou de divulgação, ou meios de divulgar diferentes. Para o nível administrativo, você pode usar um veículo, por exemplo. Para o nível gerencial, você pode usar um outro veículo. Para o operacional, para aqueles pessoal que trabalha bem no chão de fábrica, por exemplo, você pode, de repente, trabalhar uma comunicação mais corpo a corpo. Você provavelmente vai conseguir um melhor resultado nessa questão da divulgação. Feito isso, então, ou seja, estabelecido um processo de comunicação adequado através de uma linguagem adequada, é o momento de nós entrarmos na coleta de dados. Na coleta de dados, o importante é entendermos que esse é um ponto fundamental para nós conhecermos melhor ou estabelecermos melhor um contato com os cargos na organização. Por quê? É através do processo de coleta de dados que nós vamos, conhecendo cada um dos cargos, preparar o caminho para uma etapa seguinte. No modelo de coleta de dados,
eu muito provavelmente vou usar uma parte da estatística que se chama estatística descritiva. Ou seja, coleta de dados, estatística descritiva, o que é isso? Vamos imaginar que você esteja na sua casa, muito tranquilamente, e de repente lhe toca a campainha. Chega então uma pessoa que quer saber, por exemplo, o que você assistiu ontem à noite. E aí você diz, olha, eu assisti isso ou aquilo, e ele pergunta, você viu o comercial, a propaganda do produto tal? E você fala, não, eu vi esta propaganda. E ele começa a te fazer uma série de perguntas. Então, como foi? O que te chamou mais atenção neste comercial? E você começa a narrar tudo o que você percebeu com relação àquele comercial para essa pessoa que vem lhe perguntar sobre essa questão. Outro exemplo. Você está na sua casa e lhe toca o telefone. Alguém do outro lado da linha lhe pergunta, a senhora pode responder uma pesquisa sobre determinado produto ou determinado serviço? E você diz, tudo bem, vamos lá. E ela começa a lhe fazer uma série de questionamentos sobre um determinado produto que a senhora, ou senhor, ou você usa no seu dia a dia. O que vai acontecer aqui? Acontece que alguém está interessado em saber alguma coisa sobre um produto que é consumido por você. Em outras palavras, alguém está coletando informações a respeito de um produto ou de um serviço. Provavelmente, essa pessoa que está coletando esta informação está preocupada em saber qual que é a sua necessidade ou que tipo de melhorias ela pode fazer neste produto, né, ou nesse rótulo do produto para lhe chamar mais atenção, ou o que ela pode colocar no lugar desse produto. Então, alguém que produz isso está interessado em coletar informações. E coletar informações eu vou fazer através deste método de estatística descritiva. É o momento onde eu coleto as informações para tratá-la num outro momento. Isso acontece muito, por exemplo, de tempos em tempos, o governo ele acaba fazendo uma pesquisa que é chamada de censo. Essa pesquisa vai até a tua casa e faz uma série de perguntas, uma série de questionamentos, exatamente para nós sabermos exatamente qual é o perfil da população brasileira, para que, obviamente, alguma coisa seja feita com esta informação. Para ilustrar um pouquinho mais do que eu acabei de dizer para vocês, vamos olhar um pouquinho esse exemplo. Eu estava lendo no jornal da empresa sobre a montagem dessa tal estrutura de cargos. Eles vão precisar entender o que a gente faz, não vão? Como é que eles vão fazer isso? Isso já deve estar escrito em algum livro ou manual. Eu acho que eles deviam perguntar pra gente. Pode ser, mas para perguntar isso para todo mundo que trabalha aqui ia levar um tempão, né? É verdade, ia levar um tempão. Por quê? Exatamente porque a empresa tem muita gente trabalhando. Muito provavelmente você vai estar trabalhando numa determinada situação onde existam 1000 pessoas trabalhando, 1000 empregados, 100 empregados, 500 empregados. Ou seja, vai ser difícil eu coletar informações de uma maneira geral, genérica. E isso, obviamente, não existe no manual de regras e procedimentos para fazer esse tipo de coleta de informações de dados. O que eu preciso, então, é desenvolver algumas técnicas para que eu busque as informações da maneira mais rápida e adequada possível. Mais rápida e adequada e consistente. As informações precisam ser consistentes. Por quê? Porque elas alimentarão outras etapas da construção do plano de cargos e salários. Existem várias maneiras de você coletar dados. Uma regra básica na coleta de dados é a seguinte: se você não sabe, pergunta para quem sabe. Ou seja, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, na coleta de dados, o ideal é que você pergunte para o ocupante de cargos, no nosso trabalho, as questões relativas ao cargo e as tarefas e as atribuições que ele tem. Vamos então para as formas de coletar dados. Existem várias formas de coletar dados. A primeira delas é a observação local.
A observação local é exatamente como a gente está dizendo. Uma pessoa que representa a área de RH ou a área de cargos e salários da empresa, que está conduzindo o trabalho junto com o comitê e junto com a empresa, vai até o local de trabalho, onde o empregado está lá trabalhando, e ele, observando o que a pessoa está fazendo, vai anotando o que ele percebe ou vai anotando o que ele vê. Obviamente, essa forma de coleta de dados, ela leva bastante tempo. Por quê? Primeiro, eu não tenho tanta gente para fazer a observação local. Segundo, se eu tiver bastante pessoas que façam esse tipo de observação local, eu também vou cair num outro problema. Nem todas as pessoas dominam a técnica da observação e da transferência daquilo que ele está observando para uma questão mais formal. A outra questão está relacionada a: eu preciso coletar os dados de maneira rápida e eficiente. Por quê? Eu preciso coletar rápido e eficiente exatamente porque eu tenho um prazo a cumprir. E se eu demorar muito nessa etapa de coleta de dados, eu vou comprometer outras etapas importantes da construção do plano de cargos e salários. Esse método, o de observação local, ele é muito usado para empresas que tenham, primeiro, poucos cargos e, segundo, empresas que tenham cargos mais operacionais. O outro método é um método bastante utilizado, que é o método de questionário. Então, eu me utilizo de um questionário e, a partir do momento que eu divulgo ou transfiro esse questionário para as mãos dos empregados da minha empresa, eu começo a obter retorno e informações que eu preciso e necessito. O método de questionário é o mais utilizado. Ele é o mais utilizado por quê? Porque eu tenho mais tempo de trabalhar com o questionário. E, à medida que eu divulgo o questionário, ou mando o questionário para os meus empregados, eu vou ter uma rapidez, uma agilidade maior e, muito provavelmente, um retorno mais rápido. O tempo, então, do planejamento pode não ser comprometido, pode ficar dentro do planejado. A questão aqui é: o que eu preciso ter dentro desse questionário? O que esse questionário precisa responder para mim? Porque se ele não tiver, ou se ele estiver incompleto, muito provavelmente eu terei dificuldades na próxima etapa da construção do plano de cargos e salários. Então, a primeira questão a ser respondida aqui é a seguinte: todo questionário precisa estar acompanhado de instruções, e instruções detalhadas, instruções pelas quais a outra pessoa que recebe esse questionário entenda o que está sendo solicitado. De uma certa maneira, esse questionário também me ajuda a fazer a divulgação, porque ele, chegando com instruções até o ocupante do cargo, até o empregado, ele acaba explicando os principais motivos ou dizendo quais são os objetivos pelos quais eu estou perguntando para o meu empregado o que eu preciso saber. Agora, cuidado, se o seu questionário for muito complexo, ninguém vai entender nada. E se ninguém entender nada, muito provavelmente a sua coleta de dados estará prejudicada. Por isso, vamos para uma outra questão, um outro método que também é muito utilizado, o método da entrevista. O método da entrevista é um dos melhores métodos na coleta de dados sobre os cargos dos empregados. No entanto, ocorre, assim como na observação local, é importante que a gente pense o seguinte: quantas pessoas eu preciso para conduzir uma entrevista bem estruturada? Da mesma maneira que na observação local, eu preciso que a pessoa que vá conduzir a entrevista domine a técnica. Então, o que acontece? O tempo de trabalho, o tempo da condução da entrevista ou da coleta de dados pela entrevista vai ser um tempo muito grande. Imagine se eu tiver na empresa 300 cargos, 300 pessoas para entrevistar. Quanto tempo a gente acha que a gente demoraria para entrevistar cada uma dessas pessoas? Então,
apesar do método da entrevista ser um método bastante apropriado, porque ele coloca frente a frente, cara a cara, a pessoa que está conduzindo o projeto dentro da empresa e o empregado, e nesse momento eu posso esclarecer uma série de dúvidas, ele também me traz um problema, que é a questão do tempo. Outro método bastante utilizado para a coleta das informações para a descrição de cargos é o método que nós chamamos de experiência prévia do analista. Ou seja, o analista de RH ou analista de cargos e salários, ele, pela experiência que ele tem em outros projetos, em outras empresas, ou passado o tempo da sua experiência, ele acaba fazendo as anotações porque ele já conhece um ou outro cargo. Então, ele passa a descrever ou coletar informações importantes para aquilo, para fazer a descrição. No entanto, vejam bem, nós temos uma dificuldade muito grande aqui, porque caso eu faça desta maneira, eu não vou envolver as pessoas. E como nós temos dito aqui e reforçado o tempo todo, é importante que nós façamos o envolvimento das pessoas, dos empregados dentro deste projeto. A experiência prévia do analista vai nos ajudar, sim, no momento em que nós estivermos descrevendo os cargos, mas não no momento da coleta. O momento da coleta é o momento onde eu preciso envolver as pessoas neste trabalho. Talvez esse seja o único momento onde eu consiga envolver todas as pessoas, ou a maioria das pessoas, dentro do projeto. Muito bem. Mas nós temos também uma outra maneira de fazer a coleta de dados. É através dos métodos combinados. O primeiro deles é o questionário mais a entrevista. Esse método, ele é bastante interessante. Por quê? De uma certa maneira, eu uso dois métodos bastante utilizados nas coletas de dados. Eu distribuo um questionário bem estruturado para todos os meus empregados. E, no momento que eu recebo o questionário de volta na área de RH, eu pego os questionários e volto à área e faço a entrevista com alguns representantes de alguns cargos, exatamente para que eu me certifique de que o que foi colocado ali no questionário está de uma maneira correta. Esse é um método bastante interessante, essa combinação desses dois métodos. É importante utilizar, mas a gente precisa entender que não necessariamente eu tenho que fazer esse método combinado de questionário e entrevista com a maioria ou com 100% dos questionários que me retornaram. Eu posso selecionar uns ou outros questionários e observar ali algumas diferenças, algumas peculiaridades, algumas coisas que eu não entendi muito bem, e aí eu parto para a entrevista. Esse método é legal. Outro método bastante utilizado, de combinação entre os métodos, é o método do questionário mais a observação local. De uma certa maneira, ele funciona da mesma forma. Ou seja, eu distribuí o meu questionário, quando eu retorno e recebo de volta este questionário, eu, analista, ou quem está conduzindo o projeto dentro da empresa, vai até a área e observa o que o ocupante, o que a pessoa naquele cargo está fazendo. E vai checando no questionário se o que ele está fazendo é exatamente o que está sendo colocado no questionário. O método de observação local e entrevista também é um método combinado. Ele funciona da seguinte maneira. O condutor, o analista, a pessoa que está conduzindo o projeto de cargos e salários, que está fazendo a coleta de dados, vai até o local e observando, no mesmo momento que ele está observando o que o ocupante do cargo está fazendo, ele vai entrevistando o ocupante do cargo e fazendo as suas devidas anotações. O que deve conter um questionário? É extremamente importante que a gente saiba situar bem o que eu vou me utilizar, ou quais as informações que eu vou solicitar nesse questionário. Afinal de contas, esse método é um método que mais vai ser utilizado pelas empresas e provavelmente você também vai utilizar esse método por perceber que ele é mais rápido, adequado e que vai fazer com que você fique mais próximo, mais dentro do cronograma. A primeira questão que a gente deve perguntar é: o que eu quero saber?
o que eu quero tomar de informação do ocupante do cargo em função do cargo que ele executa, ou do cargo que ele trabalha. Agora, a questão-chave é, eu sempre quero saber a respeito do cargo e não da pessoa, não do ocupante do cargo. Isso é regra básica numa descrição e numa coleta de dados para a descrição de cargos. Além dos dados pessoais de quem está preenchendo o questionário, mas apenas para um efeito de eu saber quem é que me respondeu e quem falta me responder na empresa as informações, não para que eu use isso na minha descrição de cargos. Eu preciso saber, por exemplo, para quem esse cargo se reporta. Nesse caso, eu preciso saber para quem ele se reporta exatamente para saber como é que eu me posiciono esse cargo dentro do organograma da empresa. Eu posso, inclusive, desenhar um organograma e dentro desse questionário e pedir para o empregado colocar na caixinha ali do organograma aonde ele está, para quem que ele responde, quem está acima dele na hierarquia ou quem está para baixo dele na hierarquia, ou quem está na mesma linha dele. Obviamente, eu não vou desenhar um organograma inteiro dentro desse questionário, mas apenas uma ou outra posição, a posição superior e a posição inferior, no qual ele se posiciona no organograma. A outra questão que eu preciso saber é relacionado à instrução e também à experiência. Ou seja, eu quero saber, e aí eu pergunto para o ocupante do cargo, para o empregado que exerce aquele cargo, eu pergunto para ele, qual é a instrução e a experiência que você acha que quem trabalha nesse cargo precisa ter? Mas tomem cuidado, eu não estou pedindo para que ele informe qual é a instrução dele, ou qual é a experiência dele, quanto tempo ele tem de experiência. O que eu quero saber é o que ele acha que aquele cargo precisa para trabalhar ou exercer as suas funções. E, principalmente, quais são as principais responsabilidades deste cargo. E, mais uma vez, convém ressaltar que eu não quero saber quais são as responsabilidades da pessoa que está nesse cargo, mas sim quais são as responsabilidades deste cargo para a organização. Por que ele é responsável? Ele é responsável, por exemplo, por por um dinheiro que ele trabalha? Ele é responsável, por exemplo, por máquinas ou equipamentos que ele trabalha no seu dia a dia? Ou ele é responsável por valores, coisas de valores que ele manipula no seu dia a dia? É isso que eu quero saber. Não a pessoa, mas sim se o cargo tem essas responsabilidades. A outra questão é saber quais são as complexidades das tarefas que o cargo executa no seu dia a dia. Ou seja, as complexidades das tarefas estão relacionadas principalmente a essa tarefa, ela é alta, ela tem uma alta complexidade, ela tem uma média complexidade ou ela tem uma baixa complexidade. Então, dependendo do tipo de tarefa, esse questionário tem que me responder para essa tarefa, qual é o tipo de complexidade dessas tarefas? Ou seja, ela é muito difícil, ela é muito fácil ou ela é média de se resolver? Esse é ponto fundamental dentro das atribuições e exatamente é fundamental porque é com essas complexidades que eu vou verificar como esse cargo é de importância, como esse cargo está relacionado em grau e nível de importância em relação a outro cargo dentro da organização. E, finalmente, e talvez a essência do nosso questionário esteja pautada nisso, é a descrição detalhada das tarefas executadas por este cargo. Eu quero saber o que este cargo faz no seu dia a dia dentro da organização, detalhadamente, mas não o que o ocupante do cargo faz. Porque muitas vezes o que acontece é que o cargo tem que fazer alguma coisa e o ocupante do cargo, por um ou outro motivo, ou porque não tem uma pessoa, ou faltou uma pessoa, ou foi mandado embora uma pessoa, ele acaba agregando outras funções e outras tarefas. Mas isso não está no escopo daquele cargo. Ele está no escopo de outro cargo. Então, eu preciso saber quais são as descrições detalhadas das tarefas executadas por aquele cargo.
finalizar a aula, nós gostaríamos de fazer uma questão relacionada à coleta de dados. Vamos imaginar que você queira saber, na sua família inteira, quantas pessoas têm entre 1,60 m e 1,80 m. Como é que você faria essa coleta de dados? Até a próxima! E para os nossos estudos, eu indico para vocês Pesquisa Gerencial em Administração, um guia para monografias, dissertações, pesquisas internas e trabalhos em consultoria. Mark Easterby Smith, Richard Thorpe e Andy Lau, da editora Pioneira. Como falamos sobre coleta de dados, esse tema está relacionado à questão estatística e de pesquisa. Esse livro vai trazer para vocês uma base sobre esse assunto. Bons estudos!